Bom dia a todos da oração da manhã. Hoje eu fiz uma surpresa. Hoje eu quis fazer uma surpresa para vocês. Deixa eu só aumentar aqui o volume do som, que eu tinha deixado baixo. Eu vi que ficou bem baixinho aí a música. Então, para vocês poderem me ouvir melhor. E hoje eu decidi fazer essa cara crachá aqui, ó, em homenagem ao meu amigo e irmão Ricardo. E também para mostrar aqui minha carinha como é que tá, né? Dizer para vocês que temporariamente, hoje é o nosso último encontro da oração da manhã, porque na semana que vem eu vou para cirurgia. E aí eu vou ficar um tempinho ausente, né, daqui da oração da manhã. Mas vou estar presente assistindo, vou estar acompanhando. Com certeza vai ter algum irmão, alguma irmã que vai abrir a live aí no dia que eu costumo fazer. E então hoje eu quis, né, mostrar aqui a carinha, que fazia tanto tempo que a gente não mostrava, porque a gente nós adotamos um modelo de deixar só o altar, né, que é para nós assim o símbolo principal do nosso encontro da manhã, né, e não nós os instrumentos da oração. Mas é que hoje Deus tocou no meu coração e falou assim: Giza, mostra aí a cara pro povo. Fazia tempo que a gente não nos encontrávamos, né? Nós não nos encontrávamos assim há algum tempo. Algumas vezes eu tenho ido ao grupo de oração e eu quis trazer aqui meu carão aqui inchado, né? Um pouco modificado por conta do tratamento. Nunca fui magrinha, mas também chegar nesse pezinho aqui que eu tô hoje foi só quando eu tava grávida. Mas Deus está cuidando de tudo. Então eu quero já colocar essa manhã aqui. Nós vamos fazer então a oração da manhã aqui no cara crachá mesmo, né? Com a cara e com a coragem. Fazia muito tempo, quando a gente fica com o rosto virado aqui para vocês, a gente já fica mais, o coração fica mais acelerado, né? Fala, se eu falar alguma coisa, se a gente fizer alguma besteirinha, mas o Espírito Santo vai nos ungir, é o que eu pedi, né? Eu já coloquei aí no rodapé, até deixei aqui o outro celularzinho velhinho para eu ir acompanhando aí também os comentários de vocês. E de todo o coração, mais uma vez eu coloco aqui, né, a humildade que nós temos que ter no nosso coração para trazer a palavra, trazer aquilo que Deus, né, apresenta na palavra, na Bíblia, porque não somos nós, como eu sempre trago aqui, não somos nós que inventamos ali a leitura. Tem uma regra da nossa igreja, da Igreja Católica, e hoje a gente vai estar falando justamente aqui, né, do nosso pai maior, né, depois de Jesus ali, o nosso pai da igreja, São Pedro. Hoje é dia de São Pedro, mas também a gente comemora também São Paulo apóstolo no dia de hoje também. Não, hoje está recheado de coisa boa, né? Aqui para nós, do santo do dia, a palavra de hoje que traz muita coisa, assim, muito ensinamento, caiu muita coisa aqui para o meu coração, que tem vivenciado tanta coisa, né? Nos últimos tempos, eu falo que a nossa vida não está focada numa coisa só. Né? Hoje eu vivo esse drama da enfermidade, mas eu sou mãe, eu sou esposa, então todos aqui que passam por uma situação, a gente sabe que a tribulação ela tem um ponto máximo, mas tem as outras coisas que acontecem e que se a gente não tiver Deus na nossa vida, a gente não fica de pé. É como no evangelho que vai estar hoje aqui para nós. Se a gente não construir a nossa casa sobre a rocha, ela desmorona. Então precisa estar sustentada em Deus a nossa vida. Amém? Então já vamos iniciando aqui as nossas orações, fazendo aqui o sinal da cruz. Olha, eu fiquei emocionado, já vou ter que ficar tomando aguinha aqui. E não posso nem pensar em ficar gripadinha. Ficou um pigargue aqui, mas acho que foi de ficar falando. Então a gente já vai fazer o nosso sinal da cruz aqui, nos consagrando, chamando, clamando o Espírito Santo para a nossa vida, como fazemos todos os dias. Todos os dias. Só que agora é com o carão aqui olhando para vocês. Tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero aproveitar, antes da gente continuar, quero desejar as boas-vindas para aqueles que entrarão aqui na live, né, ou na oração gravada pela primeira vez. Não deixe de continuar conosco, né? Continue acompanhando aí os nossos encontros, os nossos, né, os registros que tem também, as orações que já passaram, né? Às vezes a pessoa entra naquele dia e começa a acompanhar dali para frente, mas às vezes você vai ali no YouTube, no canal do YouTube, puxa ali um dos dias da palavra, às vezes ali tá alguma coisa que Deus precisa falar pro teu coração. E é muito bom isso, é muito bom a gente estar aqui em oração. Eu sou testemunha disso, que naquele dia que assim, o meu encontro com a oração da manhã foi muito até engraçado, mas tudo é providência, porque eu abri de manhã meu celular, porque eu sempre tinha o hábito de fazer as orações, puxava de algum canal, alguma coisa, e no Facebook apareceu a Lau, no canal dela, fazendo uma oração. Falei, olha, a Lau tá abrindo agora na pandemia uma oração. E eu não sabia da oração da manhã pela Providência Santíssima. A Lau abriu errado o canal, ela ao invés de abrir o canal da associação no Facebook, abriu o canal particular dela. E assim, tanto eu quanto várias pessoas descobrimos a existência da oração da manhã, né? Então, como foi importante a partir do dia que eu comecei a vivenciar essa oração da manhã, a estudar a leitura, porque é uma forma da gente estudar também, da gente praticar a palavra, porque a gente está seguindo uma das coisas que é da nossa igreja, que é a liturgia diária, né? E com isso a gente vai se alimentando. Isso também é o que a gente chama de maná, né? É o maná que vem do céu, é o alimento para a nossa alma, né? O abastecimento que nós também precisamos, além de participar dos grupos de orações, além de participar da missa, além de cumprir o sacramento da confissão, né? Fazer todas as outras coisas daquilo que agrada a Deus, né? Daquilo que vai trazer o coração de Jesus mais feliz. Então a gente vai aprendendo aqui, né? E aí agora a gente vai chamar o nosso santo anjo da guarda, depois São Miguel Arcanjo, para nos acompanhar. Depois vamos para as orações, as intercessões da Mãe Santíssima, né? Colocando aí os aniversariantes do dia. Hoje tem o Claudemir Bonardi, se alguém puder marcar aí. Eu já vi que foi passando aqui, tem mais gente. Deixa eu ver se eu puxo aqui mais gente aniversariando hoje também. Alguém colocou o irmão. Eu só vi Pedro passando. Acho que era Pedro, mas eu não vi quem é que colocou aqui. O irmão que está fazendo aniversário. Depois pode colocar de novo. Eu tenho uma amiga também, a Fabiana Veiga, enfermeira. E vocês vão colocando aí, gente, as pessoas que vocês sabem depois. Então vamos clamar aqui pelo nosso anjo da guarda, pelo anjo da guarda dos nossos familiares, que cada dia mais eu tenho plena convicção da existência, da presença do anjo na vida de cada um de nós. E quanta luz, quanta coisa o anjo providencia na nossa vida. Então vamos colocando aqui, aqui, ó. A Patrícia, o irmão da Patrícia, o irmão dela chama Pedro. Eu tinha visto que tinha, né? Clamo para Jesus a sua cura e libertação desse pesadelo interior que ele se encontra aqui. Então nós vamos pedir já também, com esse mérito do aniversário dele, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos, Patrícia, na vida dele, ouvindo aí o teu clamor e agora o nosso clamor também de oração pela vida dele, que ele seja abençoado, agraciado, né, com esse milagre da restauração. E Deus não abandona nenhum daqueles que nele crê, né? E tudo tem a hora certa, mas pode acontecer. E vai acontecer. Por Deus, pela vontade dele, nada é impossível. Amém? Então vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E vamos caminhando então, pedindo a intercessão da nossa Mãe Santíssima. Antes a gente vai fazer um Pai Nosso, né? Também por orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, que como sempre ele né, na palavra está ali. Quando você não souber como orar, né? Ele ensinou a primeira oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E as nossas Ave Marias, vamos colocando aqui os pedidos, as ações de graças, né, os agradecimentos, as intenções pela vida, pela saúde, né? Aqui a Silvana está colocando, a Silvana Zapella, que ela quer agradecer a cirurgia que ela fez na mão direita e que está 100% curada. Olha que maravilha. Deus seja louvado, viu, Silvana? Deus é maravilhoso, com a intercessão da Virgem Maria, todas as curas, todos os milagres são possíveis. Então vamos agradecendo aqui, né, por toda essa graça, todos os milagres alcançados. E ó, gente, quando a gente abençoa alguém, nós também estamos sendo abençoados, né? Então sempre orar um pelos outros, de mãos dadas, a gente vai vencendo na caminhada, vai alcançando a vitória. E eu tô aqui, né, mais uma vez colocando, agradecendo as orações de todos e vou pedir, né, para que continue orando, porque agora vem uma outra fase do meu tratamento, que é a cirurgia. É uma cirurgia difícil, né? Aquela coisa que, assim, eu já me preparei, tentei me preparar psicologicamente para ela, mas é uma cirurgia que mexe com a maioria do pensamento das mulheres, que vem com a questão estética, depois, né, o processo do pós-operatório, a recuperação, e dreno, e curativo, né? Então, tudo isso a gente precisa de ter a unção do Espírito Santo para a nossa vida, para suportar, passar por mais essa, né, prova. E aí, para poder ir para outra etapa, que tem uma outra fase do tratamento, que já é medicamentosa. Então, a gente vai pedindo para que Deus esteja presente sempre através do Espírito Santo na nossa vida, nos ungindo, nos agraciando e nos fortalecendo. Então, a gente vai alcançando, né, essas graças de forma diária, com o tempo. E agradecendo e pedindo sempre a intercessão da Virgem Maria. Então, vamos colocando aqui nessa primeira Ave Maria, como eu gosto de colocar sempre os enfermos. Deixa eu só puxar aqui os comentários que congelou aqui. Os enfermos, as crianças, né? Ontem eu vi a Rogéria Nogueira, eu não sei assim ao certo o que ela tem, né, de enfermidade, mas ela pediu ontem também para nós incluirmos ela nas orações, nas intercessões pela saúde dela. Então, Rogéria, eu não sei se você está por aí, eu não vi ela escrevendo hoje aqui, mas que Jesus, né, adentre no coração dela, em todo o ser dela, lavando e purificando com o sangue sagrado, né, com o sangue dele, trazendo uma gotinha do sangue dele, que já é o suficiente para nos curar, para nos trazer a vitória na nossa vida, e cada vez mais que nosso coração seja convertido, né? Porque não adianta a gente ficar clamando, mas a gente não deixar o nosso coração preparado para receber Jesus e a nossa vida, né, ser modificada diariamente, agradecendo a esse Deus por todas as coisas, por todos os desafios, por todas as coisas que Ele nos permite passar. Nem sempre a gente vai vivenciar o amor de Deus só numa questão de alegria, né? A gente vai vivenciar o amor de Deus, às vezes no momento de tribulação, no meio do deserto, né, no meio da tempestade, e ali você tá ali sentindo perdido, e você não entende às vezes o que tá ali te abraçando, o que tá te aquecendo, ou o que tá te salvando de cair num buraco, quando você vai ver, é Deus. Não tem outra coisa. Muita gente fala assim, ai, é sorte.
E de tudo aquilo que está te acontecendo, você pode entender que poderia ser muito pior. Poderia ser muito pior. Então você ainda olha para Deus e fala, obrigado, Senhor, porque poderia ser diferente tudo isso. Eu poderia estar vivendo uma situação de uma tribulação muito maior, de uma coisa talvez quase impossível de se resolver. Então a gente agradece até pela dificuldade. Então que Nossa Senhora agora interceda por nós pela dificuldade das enfermidades que nós vivenciamos, né? Então aí eu estou incluída aí na turma dos enfermos e peço a cura todos os dias do meu coração, da minha alma e do meu físico. Que Deus me liberte dessa enfermidade, que me cure, para que eu possa continuar trazendo, né, a palavra dele, vivenciando, sendo testemunho da palavra dele, do que ele quer para a minha vida, né, cuidar da minha família. Então, Deus sabe o que está no meu coração e no coração de cada um. A gente pede pelas crianças também que estão em tratamento, todas as pessoas que estão ali, né, como a Claudinha traz sempre ali, as pessoas que estão em tratamento nos hospitais oncológicos, como é difícil viver com essa questão não só do tratamento, mas com a dificuldade que muita gente tem de tocar a sua vida, né? De não deixar de pensar o tempo todo que essa é uma doença, que às vezes a pessoa está o tempo todo pensando assim, eu vou morrer, agora vai ser comigo. Vê na notícia numa rede social, a próxima sou eu, o próximo, né? E não é, a gente tem que colocar que o tempo é de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo da nossa vida, então nós temos que confiar nele, olhar para ele, olhar para Jesus, e a vitória é certa. Então, a primeira Ave Maria a gente pede para que Nossa Senhora interceda por todos os enfermos. A segunda Ave Maria, quero colocar aqui as almas do purgatório, né? Os agonizantes, as pessoas enlutadas, como é difícil também, né, para o nosso coração aceitar a despedida de uma pessoa amada. Mas a gente ter saudade é uma coisa, mas ficar ali, quase junto com o túmulo ali, para sempre, é outra. Então a gente pede também a unção, pede a intercessão de Nossa Senhora, para que a gente se liberte, né, desse sentimento de morte mesmo, nossa, junto com aquela pessoa que partiu. Porque ela, a essa altura, já está na pátria celeste, já está vivendo uma nova vida, enquanto nós estamos aqui presos a uma vida e arrastando a nossa vida aqui, não continuando o propósito que Deus tem para nós. Então a gente pede, e eu falo por mim, porque eu também, logo que minha mãe partiu, eu sofri muito, 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 sofro a saudade dela, mas eu fiquei com medo de ficar engastalhada na minha vida, e ali eu pedi muito para que o Espírito Santo me ungisse, me direcionasse. Até outro dia participei, né? O Antônio Maria estava aqui, fez uma oração comigo, que foi libertadora para o meu coração, para essa aceitação também, né, da partida da minha mãe, que é o que me ajudou também, me ajuda também me curar fisicamente isso. E assim a gente vai ganhando, né, o céu. E depois, a terceira Ave Maria, a gente coloca aqui o despertar, né, a partir da hora que a gente levantou, conseguiu ir para o banheiro. Eu falo qualquer coisa, falar, tudo é milagre, porque muita gente essa hora está sofrendo com dor, não consegue fazer nenhuma dessas coisas. E nesse despertar também, a gente vai fazer uma oração para aqueles que vão nascer no dia de hoje, para aqueles que nasceram no dia de hoje, os aniversariantes do dia, né? E vamos então pedindo. Olha, tem alguém pedindo aqui, deixa eu pôr aqui. Quem pediu? O Adriano. Adriano, estou precisando de oração para a saúde e depressão. Adriano Francisco, deve ser Adriano Filho. Olha, vamos estar colocando você já no nosso caderninho, já estou até anotando aqui, para não ficar, hoje que eu estou aqui no ao vivo, tipo, pôr meu caderninho num cantinho aqui, bem cantinho, para não cair. E a gente vai pedir por você, pela tua vida, viu, Adriano? Que Nossa Senhora interceda e coloca todos os dias, né? Que pede para Nossa Senhora te acompanhar, o Espírito Santo te direcionar e não dê ouvidos, né? Que geralmente quando a gente está com depressão, as pessoas dizem assim, olha, o dia tá tão bonito, vamos lá, né? Levanta daí, olha como você tá. Não dê ouvidos para isso, porque o teu tempo de melhora vai chegar.
A única coisa que você precisa, só que eu vou te dizer, quem já vivenciou, né? Tive na família situações de depressão, que foi com minha mãe, só olhe para Jesus, olhe para a cruz, peça a intercessão de Nossa Senhora e vá vivendo cada dia, vai experimentando o processo de cura, por mais lento que seja, e vai vivendo aquilo que Deus vai trazer no teu coração. Ouça somente a Deus, né? Faça o seu tratamento, não deixe de tomar os medicamentos e você vai ver que você vai estar curado. Em breve você vai estar curado, você vai aprender a lidar com essa situação também, né? Mas ouça sempre coisas boas daquelas pessoas que estão ao seu redor, né? E essas coisas que as pessoas às vezes falam, levanta daí, que você vê que você está sem força para sair do lugar, fala para a pessoa, fala, olha, eu tento sair, não consigo, mas eu vou conseguir. Vai chegar o dia que eu vou conseguir. Amém? Nós estaremos, então, orando por você. Também a Irene está pedindo pelo irmão dela, o João Alves Cardoso, que perdeu a esposa, né? Vai fazer 3 meses, que Jesus console o coração dele. Isso, então a gente coloca aqui, né, o pedido dos enlutados, pedindo sempre a intercessão de Nossa Senhora, viu, Irene? E assim, ela vai acalmando o nosso coração, ela vai nos ensinando a caminhar de mãos com Jesus, de mãos dadas com Jesus, e a gente vai aprendendo. Amém? Então, os aniversariantes, como eu tinha mencionado logo no comecinho da live, alguns que eu sei, né, que estão fazendo aniversário hoje, então vocês podem mencionar aí. E Nossa Senhora vai levar de presente para toda essa turma, né, e para todos nós, as graças, né, que são derramadas direto do céu. E ela traz aí, com as mãos, né, despejando sobre nós aí e nos abençoando com seu manto sagrado. Amém? Vamos lá então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A última Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Nossa Senhora continue nos agraciando, intercedendo por nós junto a Jesus, né? Nos auxiliando, junto com os anjos e santos, né? A buscar e alcançar os milagres para a nossa vida. Amém? Hoje nós temos aqui, na nossa comemoração do dia de hoje, o dia de São Pedro, né? Então, viva São Pedro! E também a gente fala um pouco da vida de São Paulo no dia de hoje. Hoje a igreja traz como memória, né, a vida desses 2 santos apóstolos e mártires também, né, da nossa igreja. 2 santos que um teve a vivência direta com Jesus Cristo ali, da forma física, né? E São Paulo pôde conhecer Jesus espiritualmente, porque Jesus apareceu para ele, né? E falou, por que você está me perseguindo, Paulo? O que eu te fiz? Né? Na verdade, ele ainda era Saulo e ele se tornou Paulo, né? Então, a gente vai trazer hoje aqui, né, através da liturgia, que a Canção Nova nos traz. Eu vou ler aqui, vou ficar meio tortinha aqui, porque eu vou ler aqui para vocês o texto com a história dos 2, e que a gente tenha isso no nosso coração, que os santos, né, eles tiveram uma vida de santidade para nos ensinar também que eles foram humanos, eles tiveram pecados, mas o principal que aconteceu na vida deles foi a abertura do coração para uma vida nova em Cristo, né? Então, quando a gente abre o nosso coração, não importa mais o que ficou para trás, para Cristo, não importa o que foi a tua vida lá atrás, não importa o que você fez, o que importa daqui para frente é o que você vai deixar dali para frente. E assim foi com Paulo, com Pedro, né? Do momento que eles abriram o coração para Cristo, a vida deles foi transformada. Então vamos lá. Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da igreja cristã primitiva.
tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. São Pedro, considerado o príncipe dos apóstolos, tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André, pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu o Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro, um homem simples e impulsivo. Falou muitas vezes em nome dos apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre as suas pregações. Foi o primeiro a responder ao Mestre: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. Isso está em João, capítulo 6, versículos 67 a 68. Diante da pergunta que Cristo fez aos seus discípulos: também vocês querem ir embora? E foi o primeiro papa, né? O primeiro papa da Igreja Católica, em princípio fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucifixão. O próprio Senhor o confirmou na fé após a sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o que tornou líder da primeira comunidade. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro papa da igreja. E eu te digo, tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado nos céus. Olha que lindo o compromisso que Pedro assumiu com Jesus, né, gente? Que lindo esse compromisso de desenvolver, né, de caminhar, trazer a igreja, né, que Jesus deixou ali. Olha, você vai levantar a minha igreja, é sobre essa pedra, né, que eu confio a minha igreja. Então, se a gente fizer a árvore genealógica aí dos papas, né, indo para trás, a gente vai chegar lá em Pedro. Então, a gente tem aí diretamente das mãos de Jesus esse presente, essa sequência do que o Santo Papa, né, ele representa na nossa igreja. São Pedro é o pastor do rebanho santo. É na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Por isso que eles usam, né, já a partir do bispo, a gente vê a utilização ali do cajado, né, aquele cajado que representa o pastor, o grande pastor da nossa igreja. E ele pregou no dia de Pentecostes, selou seu apostolado com o próprio sangue, pois ele foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. Escreveu as epístolas, 2 epístolas, provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse também o seu evangelho. Então, olha que lindo, ele deixou, né, 2, a gente tem ali na palavra de Deus, na Bíblia, as epístolas de Pedro, e tem também, ele deixou como suporte o ensinamento para que São Marcos também escrevesse ali o evangelho. Ele deixou a estrutura para que se continuasse. E é esse o nosso compromisso também com Deus, né? Isso a gente tem que ir levando de um para o outro. O que, às vezes, eu aprendo que o outro irmão não sabe, aí aquilo eu divido com ele, ele leva para o outro. Ou o contrário, ou o irmão traz uma informação que eu não sabia. Eu não sei se todo mundo aqui sabia que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Então, assim, muita gente que às vezes a gente conversa, a pessoa não sabe da história de São Pedro e que ele, por vontade própria, não se achou digno de ser crucificado como Jesus. Ele falou, não, eu quero ficar de cabeça para baixo, né? Para honrar o meu Jesus. E São Paulo? Vamos saber um pouquinho agora de São Paulo, né? Que era natural da cidade de Tarso. Ele foi super bem educado, ele recebeu uma educação, né, aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei da época,
que quando a gente fala de São Paulo, que ele perseguia os cristãos, parece que ele era uma pessoa assim, rude, sem instrução nenhuma, que só saía matando todo mundo. Não, ele era da alta cúpula, assim, ele tinha muito conhecimento e ele tinha o respeito por Deus, né? Então, a perseguição que era atribuída aos cristãos era contrapondo porque eles acreditavam, né? Conforme os fariseus também estimularam a dizer que Jesus era contra o que era de Deus, né? Até eles caírem por si e saber a verdade, né? A verdade mesmo. Então, ele era estudado, ele era formado, então ele tinha formação ali, tornou-se um fariseu zeloso a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, né, como eu disse, sendo responsável pela morte de muitos deles. E ele se converteu na fé cristã enquanto perseguia os cristãos a caminho de Damasco, quando o próprio Jesus ressuscitado apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali ele recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o evangelho de Jesus Cristo e o ministério de sua paixão, morte e ressurreição. Então, ele virou um apaixonado por Jesus, né? Depois do encontro dele. A história de São Paulo também é muito linda. Aqui, a gente está trazendo aqui um resumo para poder dar tempo da gente finalizar, né, a nossa liturgia. Mas é linda, linda a história de São Paulo. Tem filme que mostra, mas o legal é ler a história e depois assistir o filme. Ele tornou-se um grande missionário, fundando muitas comunidades. De perseguidor, ele passou a ser perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo a morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, a oração que a Canção Nova nos traz hoje diz assim: Senhor, hoje eu te peço, hoje eu quero te pedir por toda a Santa Igreja Católica, que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, possamos ser fiéis sempre à fé e à doutrina que o próprio Cristo nos deixou. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. E isso, a dona Hilda trouxe uma informação importante aqui também, sobre São Paulo, que ele falava várias outras línguas e tinha até cidadania italiana, é isso mesmo. Ele era muito instruído e tudo isso, né? Deus não escreve nada errado, Deus é perfeito. E tudo isso já estava dentro de um propósito de Deus, né? Para que a gente chegasse aqui hoje, estivéssemos hoje falando essa história, né? De ensinar aqui desde o humilde de sabedoria, de conhecimento, né, científico, aquele do mais alto nível de saber das coisas do mundo, não estão restritos a receber o amor e o batismo, né, do Espírito Santo que vem de Deus. Ninguém está excluído disso, ninguém. Jesus não excluiu ninguém. Deus não exclui ninguém, então todos podem trazer a sua contribuição para esse ministério que Deus tem aqui para nós, né? Então, São Paulo, com todas as suas, né, formações, com todo isso, contribuiu demais para que ele usasse do conhecimento, da influência que ele tinha, para ele também viajar, ele evangelizar, né? E ali ele arrastou multidões também, ele formou muitas igrejas também, né, as comunidades, tanto que ele escreve para Coríntios, escreve para os romanos, escreve para vários lugares, porque ele podia, com esse conhecimento, usar dessa ferramenta para evangelizar também. E é isso que Deus quer de nós também, né? Aquilo que nós soubermos, a gente compartilhar. Olha aí, dona Hilda trazendo essa informação linda sobre São Paulo, e assim a gente vai dividindo esse conhecimento e aprendendo todos os dias. Vamos para a nossa liturgia, então, que o tempo está voando, meu Deus, hoje parece que o tempo está indo mais rápido do que todos os outros dias. A nossa liturgia de hoje, lembrando que nós estamos na 12ª semana do tempo comum, hoje é quinta-feira, 29 de junho, e a primeira leitura, ela está em Gênesis, no capítulo 16, versículo 6 ao 12, e pula depois do 15 ao 16. E quem está acompanhando a oração da manhã
esses dias, tem percebido que a leitura do Gênesis está tendo uma sequência ali na vida de Abrão, né? Aqui ainda ele é Abrão mesmo, Abrão. Ele vai se tornar Abraão depois, no momento quando Deus firma a aliança com ele. E aí, naquele momento em diante, ele vai se tornar Abraão para todo sempre. Tá bom? Então, vocês vão me ver falando Abrão, porque realmente é Abrão até esse momento. E aqui vai contar uma história que muitos de nós já vamos nos encontrar aqui. A gente já vai se ver fazendo algumas coisas aqui do que a gente vai refletir depois. Eu vou ler para vocês e a gente já comenta aqui, né, aquilo que Deus traz no nosso coração. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Saraí maltratou tanto Agar que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Saraí, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Eu estou fugindo de Saraí, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora e sê submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: Olha, estás grávida, e darás à luz a um filho, e o chamará de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem, sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz o filho de Abrão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui só para a gente entender um pouquinho, ó. A Saraí, que depois também vai ser a Sara, esposa de Abraão, né? A gente está acostumado muito a ouvir assim, Sara não tinha filho, Sara não conseguia, né, engravidar. E essa Sara, a esposa de Abraão, ela era Saraí também, antes do firmamento da aliança. E Agar, ou Agar, né, a hora é escrita em algumas leituras, algumas palavras, ela vem escrita com a letra H e hora só com A. E ela era uma escrava egípcia, porque a gente lembra aí na história do que se antecedeu aqui, né, que vinha sendo contada, eles vieram do Egito, eles estavam vindo, já tinham se instalado já fazia algum tempo, né, já estavam de volta e trouxeram consigo provavelmente aí uma escrava, né, vinda do Egito. E como Saraí não conseguia engravidar, ela foi ficando aflita, a idade foi pesando. O que ela falou para Abraão, né? Isso também está sendo contado ali nas entrelinhas do que a gente não tem aqui nessa leitura especificamente, mas está na palavra. Ela: olha, Abraão, Deus prometeu que nos daria um filho, Deus fez uma promessa que terá uma aliança com o povo, mas até agora não chegou. Então, porque você está triste por não poder ter um filho, por que você não tem um filho com a Agar? Eu vou te entregar a Agar para que você tenha um filho com ela. E aí, a Agar não sabia, naquele momento, quando ela percebeu, tipo assim, que ela tinha uma certa relação de maior intimidade com Abrão, ela começou um pouco meio que provocar a esposa dele. E revoltada com isso, a esposa começou a humilhar a escrava. E humilhando e maltratando, e ela falou: eu não fico mais aqui, e foi embora. E foi para o deserto. Quando ela chegou no deserto, né, ela encontrou quem? Um anjo, né? O anjo que vem e diz: volta para lá, segue com humildade, obedece a tua dona, né? Ele seria a sua senhora, mas volte. E por quê? Até porque você está grávida. E ele anuncia que ela está grávida aí de Ismael, né? Um dos filhos de Abraão, que se tornou príncipe de várias nações. E realmente Deus firmou aquele compromisso que tinha estabelecido com Agar. Ismael teve ali, ele foi um príncipe, ele formou grandes nações, foi um grande guerreiro. E aí tem uma longa história, para a gente não adentrar tanto, porque o que traz aqui essa palavra no dia de hoje,
são algumas coisas que às vezes a gente está tão desesperado, porque Deus coloca um propósito. Quando a gente está em oração, né, o Espírito Santo, ele fala com a gente. E às vezes a gente fala, ai meu Deus, será que a minha voz está dizendo isso? Será? Ai, mas se você está em oração, você está em conexão com Deus, você está em estado de graça, e Deus fala ao teu ouvido, pode ter certeza que aquilo vai acontecer daquela forma que você está ouvindo dentro de você. E aí, Deus já tinha firmado um compromisso com Abraão e com Saraí, de falar que eles teriam um filho deles, né? E o que aconteceu ali? Ela esqueceu da promessa, ela esqueceu do compromisso. E até assim, alguns estudiosos da palavra comparam essa situação como lá atrás também, ainda em Gênesis, né, no primeiro momento, com Adão e Eva. Que ela, naquela coisa da promessa, Saraí pegou e falou assim, ai, como se Agar fosse o fruto proibido, né? Então ela deu ao marido. E quando ela deu ao marido, ali eles acabaram rompendo com Deus também, né? Foi um tipo de rompimento, porque eles não foram fiéis à promessa que Deus tinha. E Deus, sendo misericordioso, depois caminhando na palavra, né? Adiante, a gente vai ver que Deus ainda assim, ele derrama misericórdia sobre a vida de Abraão e ele cumpre a promessa da aliança, né? E aí vem Isaac, né? Vem outros filhos depois, e a grande nação, e os filhos de Abraão, que hoje somos nós, né? Porque na palavra, Deus disse que ele teria os filhos, né? A nação que seria construída a partir de Abraão seria incontável como o céu de estrelas, né? E aí estamos nós, né? Nós somos esses filhos também, vindo da descendência de Abraão. Então, mas no primeiro momento, o que a gente vê que eu pelo menos já me enxerguei, eu tentando dar um empurrãozinho para Deus, né? Às vezes as coisas têm que acontecer no tempo de Deus e a gente se antecipa, a gente vai lá e faz, né? Quer fazer o nosso jeito. E quando é do nosso jeito, dá muita coisa errada, dá ruim, não dá bom não. Então, e a gente às vezes se decepciona, porque a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer que aconteça, e às vezes o resultado nem sempre é como a gente quer. E às vezes esperar em Deus é a melhor coisa, por mais que demore, né? Mas a solução que vai vir por Deus vai ser melhor. Então a gente tem que saber ouvir. Então precisa aprender a ouvir, né? E aí, então, não diferente de nós, né? Aqui, Abrão, Saraí, Agar, viviam esses conflitos, né? Eles foram tentados como nós também somos, porque o que foi a tentação? O fato de não poder ter filhos, Saraí teve a tentação de ceder Agar para o marido, né? E ali já foi uma coisa errada, né? A gente sabe que já foi uma coisa errada. E aí, mesmo Agar tendo participado desse trio aí de erros, né, de coisas erradas aí junto com Saraí e Abrão, quando ela vai embora, o que também ela recebe? O acolhimento do anjo, porque quando a gente está no deserto, né, a gente está no deserto, a gente está no sofrimento, no abandono, achando que estamos sozinhos, e a gente clama, porque ela clamou por Deus. O anjo veio, conversou com ela, deu o direcionamento que ela precisava para a vida dela, e ela seguiu, e ela voltou e seguiu a vida dela. E ela chamou esse Deus, ela deu um nome, porque ela diz assim na palavra que não tem, que esse anjo, ela deu o nome de o Deus que me vê. Ela deu o nome para esse anjo de o Deus que me vê. E eu achei muito lindo, assim, é muito lindo isso, porque realmente Deus está vendo tudo. Tudo no nosso íntimo, ao nosso externo, as nossas ações, o nosso pensamento, Deus está vendo tudo. E Ele, além de nos ver, Ele vê mais do que nós mesmos. Ele enxerga muito mais do que a nossa própria percepção de nós mesmos. Ele nos conhece e Ele cumpre. Por Ele nos conhecer, Ele cumpre a promessa. Ele sempre vai cumprir a promessa, né? Então, fica aí essa reflexão aí para a gente ver sobre essa história aí de Abraão, né? Que vai ser o Abraão logo mais no caminhar da leitura. A gente já encontra aí o compromisso, né? O estabelecimento da aliança que Deus fez com ele. É muito lindo, gente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro de Gênesis. É muito lindo. Às vezes a gente esquece, passa um tempo, a gente esquece uma parte das histórias, né? Mas quando a gente volta a ler, a gente vai lembrando de novo. E agora a gente vai para o Salmo, que é o responsório 105 e 106.
E ele diz assim: dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. E porque é eterna a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece? Felizes os que guardam os seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos pelo amor que demonstrais a vosso povo. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo. E exulte na alegria dos eleitos, e me glorie com os que são a vossa herança. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, né? E porque eterna é a sua misericórdia. Então a gente não pode esquecer disso, que mesmo na tribulação, no sofrimento, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. E o Evangelho que está em Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu, publicamente, lhes direi: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento, e de fato ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui, gente, a gente nem precisa refletir muito, né? Sobre o que Jesus traz aqui. Onde está a rocha, né? Qual é a rocha que nós devemos construir a nossa casa, né? Construir sobre os mandamentos de Deus, sobre o que Deus espera de nós, sobre a palavra que Jesus traz, né? Não adianta eu fazer essa leitura aqui toda bonitinha, vir aqui, né, mostrar meu rostinho aqui todo inchadinho para vocês, e depois na prática do meu dia a dia eu não vivenciar, ser somente uma farsa, né? E Jesus, naquela hora, quando for a hora do nosso encontro, ele vai dizer assim: você pregou, você fez a leitura do Evangelho, mas você não viveu, eu não te conheço então. Não te conheço, Gisa, eu sei que você chama de mãe, isso aqui você não vai entrar não, porque você praticou o mal. Porque geralmente a gente acha que praticar o mal é só a gente fazer maldade para as pessoas, né? Mas praticar o mal é ter uma má conduta, né, perante Deus. Então é lidar com coisas irreais que não são verdadeiras, tudo aquilo que Deus coloca aí através, né, dos ensinamentos. Então o que é a gente construir a nossa casa sobre a rocha? É sobre a verdade da palavra, mas viver a palavra, né? Já vi várias pregações, os padres, né, os pregadores dizerem: não adianta você ficar vivendo de terço se o teu coração tá recheado de maldade, tá julgando o irmão. Não adianta ir todo domingo na missa, vai lá ainda comunga, e ali tá julgando o irmão, tá apontando o dedo, tá vendo a roupa que foi pra missa, tá vendo o sapato, olhando o jeito que a pessoa senta, e tá cuidando da vida da pessoa ainda. Nossa, lá fora a pessoa é isso, é aquilo. Então vá seguir o que Deus tem para nossa vida. Nós temos que seguir o que Deus tem para nossa vida, né? É olhar para Ele, é o meu olhar olhando para Ele. Como São Pedro fez lá nas águas, né? Quando Jesus falou: vem comigo, Pedro, estava lá no alto mar,
deu a mão, falou, vem comigo. E aí Pedro foi lá e foi, mas no momento que ele parou de olhar para o olho de Jesus, para o olhar de Jesus, ele começou a afundar e ele teve medo. E aí é o que acontece com a gente. Então, nós temos que ter a nossa casa firmemente apoiada na rocha, falando na pedra, que foi Pedro para a igreja, né? Ali na história de Pedro, como Jesus nomeou, assim somos nós que temos que ter a nossa vida firmada, né? A nossa casa, a nossa vida firmada nessa rocha que é Deus. Então nós temos que pensar todas as vezes, onde estou construindo a minha casa? Onde estou erguendo a minha casa, né? Então é isso que a gente traz aqui, né? Deus traz no nosso coração para o dia de hoje. Quero agradecer a todos vocês. Lembrar vocês que hoje, quinta-feira, temos grupo de oração no salão paroquial. E se Deus quiser, se não tiver frio, porque o meu problema está sendo a restrição que eu tenho do clima, né? E aí então eu tô ficando mais resguardada para não pegar nenhum resfriado para a cirurgia na semana que vem. Mas se tiver um clima ameno, senão eu assisto ao vivo com vocês e vou estar com o coração aí grudadinho em todo mundo. E convido quem não conhece o grupo de oração São Padre Pio, que é esse senhor aqui, ó, que tá aqui, que representa a figura de São Padre Pio, né? E que tem muitos ensinamentos, está intercedendo por todos nós e querendo trazer mais almas para Jesus. Então, se você for ao grupo de oração, convide mais uma pessoa, né? Lá sempre tem uma cadeira esperando por você, tá bom? Tem um abraço acolhedor esperando por você. É o abraço, né, dos anjos, dos santos que estão ali sendo representados pelas irmãzinhas, pelos irmãos que acolhem ali na hora que a gente chega. Amém? Então, comemoremos então aí o dia de São Pedro, principalmente São Pedro, que é o mais lembrado, mas lembrando também do sacrifício de São Paulo, né? Para que nós estivéssemos aqui hoje meditando essa palavra, contemplando o amor de Deus na nossa vida. Vou colocar aqui uma canção para a gente finalizar o nosso dia e agradeço a todos. Vou ficar com saudade de estar falando aqui com vocês aí por um tempo, mas vou estar escrevendo quando eu conseguir escrever com a mão esquerda, porque a mão direita vai ficar um pouco, os primeiros dias vai ficar sem poder ficar fazendo muito movimento, mas eu vou escrevendo aqui no rodapé da live. Vou pedir para que vocês continuem orando por mim, pela restauração da minha saúde e agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu quero, em especial agora, colocar a vida de vocês nas mãos de Deus, consagrar tudo que pertence, né, da vida de vocês nas mãos de Deus, com intercessão de Nossa Senhora, de todos os anjos e santos, que a vida de vocês seja plena em conversão, crescimento espiritual, que Deus abençoe cada detalhe, cada parte de todos os sonhos de vocês, que possam fazer parte também dos planos de Deus, para que se concretizem de forma feliz, e aquilo que não for da vontade de Deus, né, para a vida de vocês, ou para a minha vida, que o Senhor nos instrua, nos dê discernimento e aceitação para tanto. Amém? Então vamos lá, vou colocar aqui uma canção. Eu tinha preparado uma, mas eu acho que eu vou pôr essa, que ela tá meio batidinha essa semana, que eu já ouvi ela essa semana e alguém colocou. Mas eu acho que ela combina com o que a gente está falando hoje, né? Que é da terra seca, né? Somente em ti construirei a minha casa. Então, acho que cabe bem aqui, na voz da Eliana Ribeiro. Deixa eu ver se tá aqui, se vai abrir. Isso. E aí a gente vai ouvindo, meditando essa canção, né? Obrigada, Priscila. Eu olho aqui, eu vejo pouco, aqui tudo é branco, ó. Aí eu não consigo enxergar. Eu venho aqui no meu celularzinho. Aqui, ó, o celular. Ô, velhinha, eu vou vendo aqui. Somente em ti. Deus abençoe a todos vocês, viu, gente? Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma chora descanso. Só em ti eu pude respirar.
descanso. Só em ti eu pude respirar. Amém, tio Lu. Amém. Obrigada, Simone. Beijo. Deseja te encontrar como a terra seca. Amém, Lena. A vizinha que eu menos vejo. A minha vizinha, Lena. Vem me saciar. Deus abençoe, gente. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar. Beijo, Serginho. Eu descobri que aqui é o meu lugar. Vai dar tudo certo, eu creio. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia. Um beijo, gente. Bom trabalho para quem vai trabalhar. Né? Bons estudos, quem estiver ainda finalizando aí, já na reta final, para as férias. Beijo, Dova. Deus abençoe, gente. E compartilhem a oração, gente. Não deixe de compartilhar todos os dias, que com certeza cai no coração de alguém. Lembrando também, dia 15 de julho vai ter o Arraiá da Associação. Vai ter muita coisa gostosa, caipirada de monte para nós. Talvez eu não vá, mas eu vou querer que alguém traga uma marmita de guloseimas. Um beijo. Deus abençoe. Não esqueçam de compartilhar, de divulgar o nosso Arraiá, divulgar o nosso grupo de oração. E o encontro final, né, como as meninas trazem aqui, é lá na missa, tá bom? No final de semana. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.